o Supremo que serve ao país, que é o Supremo real, diferente de olhares enviesados que tentam apresentar um Supremo que não existe, que seria o Supremo estofo da nação. E você vai falar, pô, mas Pitória é teimoso, Pitória é chato, turrão, intransigente. Me classifique como você quiser. Mas leia, por gentileza, ouça Wellington Barros, o que traz esse trecho de uma coluna de uma revista que não fala a nossa língua, hein? Mas traz um alerta. Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Vamos embora para mais um vídeo. Dino debocha das críticas e chama clamor popular de estorvo. É a ironia de quem usa a toga como escudo para ignorar a sede por limites. Quando o juiz vira crítico do povo, a democracia entra em coma. Isso aí é o que a gente já sabe. E o STF está acima de tudo ou apenas longe demais da realidade brasileira? A soberba agora virou normal? E a pergunta que não quer calar, qual é o limite da toga? Vamos ver o vídeo aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões. Toca o vídeo. Uma brevíssima explicação, não sem antes homenagear a relatora, sempre culta, estudiosa, honrada, e para a felicidade de todos nós nessa matéria, mineira. Porque Minas tem um sentido da nacionalidade muito forte na sua alma. Juscelino Kubitschek é o arquiteto desta capital a provar isto. Então eu tenho certeza que ela reúne as condições de ser uma intérprete autorizada da federação. Aliás, a Escola Mineira de Direito Público com uma forte presença nesse tema. Portanto, eu elogio Sua Excelência Relatora e acho que o voto trouxe muitas luzes. Também quero homenagear Vossa Excelência, presidente, pelo esforço, sucedendo todos os outros presidentes que lhe antecederam, no sentido da conciliação. E também pela capacidade de fazer uma pauta que tem demonstrado o Supremo que serve ao país, que é o Supremo real, diferente de olhares enviesados que tentam apresentar um Supremo que não existe, que seria o Supremo estofo da nação. O Supremo real é este aqui, e Vossa Excelência, ao pautar temas como esse, mostra, mais uma vez e sempre, portanto, essa dupla homenagem. Da tribuna... A declaração foi feita durante o julgamento que discute a divisão bilionária dos royalties do petróleo entre estados e municípios. A ministra Carmen Lúcia votou pela derrubada de trechos da lei que amplia a distribuição dos recursos para estados não produtores. Já Flávio Dino pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso e suspendeu o julgamento Carlo Cauti. Agora, o que chama a atenção é ele dizer que existe o Supremo da fantasia e o Supremo real, o Supremo das pesquisas de opinião, que já está lá com popularidade mais de 60%, e o Brasil e o Supremo que eles enxergam ali internamente. Ou seja, chamou os brasileiros de minus habens, como se fala em latim, né? Ou seja, de imbecis porque não sabem decifrar a realidade. É isso que o ministro está dizendo. Porque os brasileiros que consideram o Supremo um estorvo da nação, ou seja, um órgão que perdeu completamente a sua autocontenção e precisa, portanto, ser contido, esses brasileiros, portanto, não são capazes de entender o que está acontecendo na realidade. Agora, ministro, o Supremo, que o senhor fala, o Supremo real que existe é o Supremo onde tem um ministro que recebeu um contrato de 129 milhões de reais através do escritório da esposa, que não tinha a mínima experiência jurídica prévia e se tornou multimilionária via Banco Master, porque basicamente alugou o marido, o ministro, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes. Temos outro ministro, sempre membro desse Supremo Real, que o senhor está citando, que é o ministro Dias Toffoli, que fez negócios com fundos ligados ao Master que lavavam dinheiro pelo PCC. Temos o Supremo Real, que não quer ver nem de longe um código de ética muito tímido que o presidente Fachin está tentando colocar na mesa, pelo amor de Deus, para tentar melhorar a imagem do Supremo perante a população. Aí temos um Supremo Real que, ao invés de tentar resolver as questões realmente importantes do Brasil, atua como terceira câmara, né, um terceiro pilar de sustentação de um governo capenga, governo Lula, que não conseguiria fazer nada sem a aprovação e a boa vontade do Supremo. Lembrando que tivemos impostos que foram recriados somente graças ao Supremo, porque o Congresso não aceitou esta imposição do Planalto. Então temos um Supremo real, que é esse que eu descrevi, temos um Supremo da fantasia, que é aquele que na Torre de Marfim, lá na Praça dos Seis Poderes, eles estão vendo. Agora, só terminando, para a parte mais grotesca disso tudo, é que ele foi homenagear a Carmen Lúcia, que há 24 horas atrás estava de mãos dadas com o Piriri. Ou seja, a Carmen Lúcia... O Piriri, não é Pirili, é Pilili. A mascote do... Então, assim, é disso que estamos falando. Eles perderam até o sentido do ridículo. Com uma ministra que deveria se esconder pela vergonha e que é homenageada, elogiada pelo Flávio Dino em pleno plenário. O Cauti, desconfio que eles batizaram de Pilili para o Lula conseguir pronunciar, que é mais fácil. Tá aí o Pilili na tela. Ou pelo Bocaro também poder falar melhor, né? Também. O Pilili. É disso que estamos falando. Essa é a ministra de Minas, né? Ou mascote, não sei se é gênero neutro aí do Pilili, da urna eletrônica. Marcília, eu quero te ouvir também, já jogo pro Consta. Vamos falar que tem o Supremo da fantasia, vamos falar do Brasil real e trago mais uma notícia e você já emenda os dois assuntos, pode ser? O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano Marques, se reuniu com o advogado do banqueiro Daniel Vorcaro em Brasília. O encontro aconteceu num hotel e foi confirmado pelo próprio ministro. O advogado José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, defende Vorcaro no caso do Master.
Segundo relatos, a proposta de delação premiada do empresário foi mencionada durante a conversa. Floriano disse que não fez perguntas sobre o assunto e que a conversa foi rápida e superficial. O ministro afirmou que encontrou o advogado como um amigo antigo e que os dois conversaram por poucos minutos. O advogado também negou que tenha tratado de delação e disse que é uma leviandade associar o encontro ao caso. A gente lembra que Floriano Marques é considerado um dos principais aliados, amigos do ministro Alexandre de Moraes no meio jurídico. Ô Paula, eu vou rapidamente, mas até comentar os 3 assuntos, porque tem a história do Pilili. Você vai conseguir botar o Pilili no meio? Vou botar o Pilili no meio, porque tem um meme circulando, ótimo, aliás, de que, eu não sei quem teve a ideia original, mas que eles arrancam como é que chama? A urna eletrônica, né, do mascote, e aí sai o Moraes, parece a cabeça do Moraes embaixo. Então, enfim, só fica esse registro aí, parabéns à internet por fazer coisas assim. Quanto a esse tema do Dino, veja, o que o Dino estava trazendo é que existe um STF que vai para além dos escândalos. Existe. O problema, e a gente sabe disso, o STF não passa o dia inteiro jogando bacará no cassino do Toffoli, a gente sabe disso, né? Mas esse STF que julga casos importantes e que, enfim, age com técnica, esse é um STF hoje mínimo, e que não corresponde ao malefício que faz o STF, que é tão real quanto esse, ou até mais, e que tem esses contratos que o Cauty mencionou, de 129 milhões, tem cassino, etc. Então, os dois STF existem, só que o STF dos ministros que banalizam e vulgarizam e descredibilizam a corte, esse STF hoje é estrondosamente maior do que aquele que faz um trabalho sério, que está completamente achatado, acossado pelos ministros que vulgarizaram o STF. E sobre essa questão aí, e um bom exemplo é já exatamente esse encontro. Esse ministro do TSE, que foi indicado pelo Moraes, foi se encontrar com o advogado do Vorcaro, responsável pela delação, para fazer o quê? A gente vê a foto, aliás, é incrível a foto, porque o advogado do Vorcaro tá com as mãos, parece aquela foto do grito, aquela pintura do grito, olha lá, tá um desespero total de ouvir, sabe-se lá o quê. Disse o ministro, ao ser perguntado pelo Estadão, que foi o responsável pela foto, disse ao jornal, o ministro, que foi lá coincidentemente, 24 horas depois do Vorcaro entregar a delação, ele encontrou-se com o Juca, que era o advogado do Vorcaro, que é amigo dele, e foi lá e disse assim, segundo o relato, é o seguinte, o Juca virou para ele e falou assim, eu entreguei a delação do Vorcaro agora, anteontem. Ele virou, sério? Poxa vida, que coisa! E aí disse ele que era apenas isso que ele falou. Não me parece justificar o desespero da expressão do Juca. O ponto, meus caros, é o seguinte, no mínimo, esse encontro, claro, é imoral, no mínimo é vulgar, no mínimo, se você é amigo e aliado do Moraes, você não tem que se encontrar com o advogado do Vorcaro. Por isso que o André Mendonça está desesperado ou indignado com o Vorcaro e pensando muito bem em impedir que a delação siga adiante. Porque esse tipo de encontro dá a entender que as delações que o Vorcaro fizer talvez sejam vazadas para o Moraes, o delatado. E aqui, pessoal, vamos embora aqui para mais uma matéria da Auriverde, falando exatamente sobre ele, o mito Bolsonaro. Então, de acordo com a revista Veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma crise nervosa ao descobrir que André do Prado foi escolhido para concorrer ao Senado por São Paulo e o vice sendo Eduardo, o seu próprio filho. Ficou nervoso, passou mal. E aí, vamos ver agora os detalhes aqui com o Pitoli na Auriverde. Toca o vídeo. Uma nota de bastidor da coluna Radar da revista Veja, que diz o seguinte: não apoio, tá ok? Esse é o título dessa parte da coluna aqui, né? Um trecho que traz e diz o seguinte: Jair Bolsonaro teve uma crise nervosa ao saber da operação de Eduardo Bolsonaro para lançar André do Prado ao Senado em São Paulo. Não vai aceitar. Barros, eu gostaria que você trouxesse de novo. Não apoio, tá ok? Jair Bolsonaro teve uma crise nervosa ao saber da operação de Eduardo Bolsonaro para lançar André do Prado ao Senado em São Paulo. Não vai aceitar. Obrigado, Barros. E hoje, lá na casa da minha mãe, uma amiga da nossa família querida, Célia, está lá com a minha mãe hoje. E Célia, querida, está conosco desde 87, para você ter uma ideia. Só isso. Célia falou para mim assim: Ale, gostei da entrevista do Eduardo. Né? Célia sempre companheira. Falei, Célia, mas fala a verdade, não faltou convicção do Eduardo? Olha a palavra que eu usei. Não faltou convicção do Eduardo? Eu achei. Quando você assiste a entrevista de Eduardo Bolsonaro aqui, eu tenho o Eduardo no meu coração. No meu coração. Ele sabe, por exemplo, de momentos importantes que já vivemos, juntos e à distância, lutando pela mesma causa. Quando Eduardo traz André do Prado como nome para o Senado em São Paulo, eu não consegui enxergar convicção. A convicção brilha nos olhos. A convicção vem na fala. A convicção vem na força. E me perdoe, eu não estou aqui
tirando a credibilidade, gerando... Não, eu estou dizendo o que penso e vou até o fim. Ainda existe a possibilidade de sonhar com o ideal para nós. Quando chega esse sinal, e eu já tinha esse sinal, mas eu não... Veja, eu vou te contar uma outra coisa. É importante a gente ir dividindo e você entendendo como é o meu bastidor. Hoje é dia 8 de maio. Eduardo passou aqui na quarta-feira. Então, anteontem, dia 6, Eduardo Bolsonaro passou por aqui. 6 de maio, certo? Sabe desde quando eu sabia? Tá aqui no meu celular, eu mostrei pro Cláudio. Dia 31 de março, eu já tinha informação de que a articulação já estava pronta, tudo armado para ser o André do Prado, o escolhido do PL. E tem uma mensagem minha para uma pessoa que exerce um papel de liderança dentro do PL na ala bolsonarista, não valdemarista, e eu dizendo para essa pessoa, muitíssimo querida, que eu tenho absoluto respeito, eu dizendo para essa pessoa, André do Prado eu não apoio, mas... Aí eu fui deselegante, porque é meu amigo, né? Eu fui nem ferrando, você já entendeu o que eu falei pro cara, né? Falei, não vai, eu não comprei, se eu não compro, como é que eu vou vender ideia? Eu tô falando de um cara que é centrão do centrão do centrão. Eu tô lutando contra isso todos os dias. Tô lutando contra... o Ciro Nogueira ontem, cara. A gente tá errado na luta? É claro que não. Ah, Pitório, mas a gente tem que compor. Compor com o André do Prado, é isso mesmo? Não dá. Então, eu só vou voltar um ponto. Falta convicção. Eu respeito o Eduardo, respeitarei sempre Eduardo, mas eu conheço um pouquinho das reações, eu conheço um pouquinho do modelo, da forma da fala. A gente sabe que comunicar é um ataque. Eu tô jogando informação para você. A gente também tem a frase, que é clichê, que o ataque é a melhor defesa. Quando sai atacando, como sai atacando aqui, tudo bem, faz parte. Mas é porque a ideia é frágil. E o ataque é a melhor defesa. A escolha de André do Prado é um erro. É um erro. E não adianta... Põe na tela de novo, Edson, o não apoio tá ok. Eu já tinha essa informação, mas leal que eu sou, eu não tinha dividido com ninguém. Mas aí a Veja publica, eu posso, né? Veja, eu sei desde o dia 31 de março disso tudo, não trouxe nada até aqui, nada. Em respeito a todos, inclusive, em especial, pelo meu amigo Jair. Aí a Veja traz essa publicação. Eu já tinha essa informação. Então eu estou colocando na mesa. André do Prado não é o nome do presidente Bolsonaro para o Senado em São Paulo. Não é. Não é. Não é o Pitório dividindo a direita. Não é. Não é o Pitório contra a família Bolsonaro. Não é. Não é. Tem um erro aí grotesco. É um erro que pode comprometer. E eu estou defendendo aquilo que penso como sempre defendi. Por mais que eu venha apanhar, por mais que as pessoas não concordem, é o Pitório desonrando o Eduardo, pode pensar o que você quiser. Meu respeito pela família é o mesmo, mas eu não consegui enxergar na fala do Eduardo algo que me move, que é a convicção. Quando sai atacando, quando sai se posicionando dessa forma, é porque o produto é frágil. Quando sai o que a gente chama na comunicação de refutando, vacinando, é porque o produto é frágil. André do Prado não é nosso. Nada desabona a conduta do cara, hein? Não estou falando que é corrupto, não estou falando que é bandido. Nada disso. Mas não é nosso. Não é nosso. Então, eu só quero que você me entenda. Nessa luta, no dia da vitória, no dia do V da vitória, como diz a canção da Força Expedicionária Brasileira, a gente vai para mais uma batalha. Mais uma batalha. A guerra está longe de ser vencida. Muito longe de ser vencida. É só mais uma batalha. A minha batalha, e eu posso sair derrotado, hein? Não tem nenhum problema. Pode ser uma luta inglória. É o meu microfone aqui da Auriverde, é a minha convicção. E do outro lado o Valdemar da Costa Neto, do outro lado o André do Prado, presidente da Lesp, do outro lado o Tarcísio. Não tem problema, eu sei com quem eu estou lutando aqui, não tem problema. Sei e reconheço o meu tamanho, mas eu também sei e reconheço os meus valores. Vou até o fim. André do Prado, para mim, não. Ah, e você vai votar na Simone Tebet? Óbvio que não. Você vai votar na Marina Silva? Óbvio que não. Você está fortalecendo Simone Tebet e Marina Silva. Esse problema não é meu. Esse problema quem está gerando é o PL do Valdemar da Costa Neto, que escolhe o André do Prado para Senado. Tá aí, ó, o encontro em Miami, Estados Unidos, os caras estavam ali, decidindo o nosso futuro do jeito que eles querem, não pensando na gente. Tá aí, ó, Wilder Moraes, pré-candidato ao governo de Goiás, André do Prado e Valdemar. Aliás, falei com o meu amigo ontem que tirou essa foto, eu estou poupando o nome dele aqui, acho desnecessário. Né, ele me agradeceu pelo carinho, porque é meu amigo. Mandou essa foto ali, ó, tirada num restaurante. Esses caras estavam decidindo o nosso futuro aí, ó. E vão querer dizer que sou eu que estou facilitando a vida de Simone Tebet e Marina Silva? Eles estão facilitando.
Se é que eles não querem isso. E eu estou defendendo o bolsonarismo, a direita. Direita sem bolsonarismo do Brasil não é direita, não adianta. É sapatênis, tem cheiro de direita, mas não é. Então, amigo, é luta, é luta. E a gente vai até o fim. Ainda mais no dia da vitória, como é que eu vou me sentir no direito? Meu amigo preso em casa, o que eu vou falar? Vou tergiversar? Vou vasilinar? Vou fugir do pau aqui? Não. Não. Pode bater no chat, pode entrar a turminha da confusão, da discórdia, turminha sapatênis, a turminha da esporte, fazer o que vocês quiserem. A minha convicção eu vou defender até o fim. André do Prado, não. Edu, o dia que você tiver nos seus olhos o brilho da convicção, eu estou contigo. O brilho da convicção não está nos olhos de Eduardo Bolsonaro. Por isso estou fazendo o que eu estou fazendo aqui. Agora com vocês, pessoal. O que é que vocês acham aí? Flávio Dino está acima de tudo e de todos, na verdade, defendendo a base, né, do STF. O que é que vocês acham? Conta para nós aí nos comentários aí. E Bolsonaro passou mal, né, ao saber da indicação e que Eduardo seria um vice, no caso o suplente, na verdade, né? E aí, o que é que vocês acham aí? Conta para nós nos comentários aí o que vocês acharam dessas notícias aí. Curta, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Um abraço. É nóis.